Hoje trataremos dos livros de Gálatas, Efésios e Filipenses. Em relação ao livro de Gálatas, ou a Epístola de Paulo aos Gálatas, nós temos como pano de fundo a procedência da carta da cidade de Antioquia da Síria. Tá? Havia uma grande crise entre as igrejas da Galácia, mestres judaizantes tinham ensinado que os gentios tinham que ser circuncidados e guardar ou observar a lei judaica, né? Também eles desprezavam o apóstolo Paulo, diziam que ele não era um dos apóstolos de Cristo, porque não vivera pessoalmente com o Senhor Jesus, e que ele teria aprendido o evangelho com outras pessoas. A data, a Epístola de Gálatas foi escrita cerca de 49 depois de Cristo. Os destinatários eram igrejas da Galácia. Alguns acreditam que era realmente destinada àquelas igrejas que Paulo iniciou, como as igrejas de Antioquia da Psídia, ou Icônio, Listra e Derbe, as quais Paulo havia evangelizado. O tema da Epístola aos Gálatas: a lei escraviza, a graça liberta. O tema poderia ser o apóstolo da liberdade, a doutrina da liberdade, a vida de liberdade. Algumas peculiaridades da epístola: é a única igreja que Paulo pede orações. Paulo, no capítulo 1, amaldiçoa os falsos mestres ou todo aquele que ensinar o novo evangelho, incluindo anjos e ele próprio nesta maldição. A única carta que Paulo não expressa nenhum agradecimento. Ensinamentos notáveis: a mistura da lei com a graça resulta num falso evangelho, tá? Que não é, na verdade, evangelho. Um evangelho, um ensino religioso, diferente do evangelho de Cristo, só pode trazer maldição. A graça de Deus é mais que suficiente para a salvação. A lei é descrita como um aio, um condutor de crianças que atua por um tempo limitado, até que a criança venha se tornar adulto. Então, a lei é descrita como um aio, né, que conduziu a todos à graça de Deus. Cair na graça é cair na lei. Gálatas capítulo 5. A liberdade não é independência da lei. A liberdade é independência dentro da lei. Gálatas 5:13. Alguns aspectos interessantes. Normalmente, Paulo usa um secretário para escrever suas cartas. Aqui ele escreve com suas próprias mãos e letras grandes. Tá? O judaísmo foi o berço do cristianismo e quase foi também o seu túmulo. Se os judaizantes tivessem dominado as igrejas, seria o fim do cristianismo. Tá? O homem gosta, muitas vezes, de um evangelho misturado com a lei, porque ele quer sempre fazer alguma coisa para merecer a graça de Deus. Provavelmente, Paulo tinha um problema físico, né? Ele fala em Gálatas, capítulo 4, versículos 13 a 15, o seguinte, né? Ele diz assim: e vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis vossos próprios olhos e nos daríeis. Então,
Lá em 2 Coríntios, Paulo fala sobre o espinho na carne. Aqui ele volta ao assunto que parece ser o mesmo. Ele fala de fraqueza na carne, tentação na carne. Depois ele fala que os Gálatas estariam dispostos a dar seus próprios olhos, né, para ele. Então, tudo indica que Paulo tinha, como espinho na carne, um problema físico, provavelmente visão. Quando ele está sendo examinado pelo Sinédrio em Jerusalém, ele também ele responde ao sumo sacerdote que havia mandado esbofeteá-lo. Ele diz: olha, você diz que guarda a lei, mas você me manda ferir, né, contrário à lei. E daí disseram a ele: é assim que você fala ao sumo sacerdote? E ele diz: não sabia que era o sumo sacerdote. E ele chama o sumo sacerdote de parede branqueada. Agora, tudo indica um problema de visão. Paulo provavelmente não tinha uma visão clara a média e longa distância. Então, ele não via a figura do sumo sacerdote claramente. O sumo sacerdote, ele usava roupas diferentes. Paulo estava habituado com isso e certamente teria identificado o sumo sacerdote facilmente, mas aparentemente tinha um problema de visão, chamava o sumo sacerdote de parede branqueada. Isso indica que ele não tinha uma visão correta do que estava à sua frente. Tá? Muito bem. O propósito de Gálatas é opor-se aos que estavam adulterando o evangelho da liberdade e impor-se como autoridade apostólica. Palavras-chave: liberdade, lei e graça. Versículo-chave, Gálatas 5:1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Lugares principais, né? Igrejas do sul da província da Galácia, né? Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Então, fechamos assim o livro de Gálatas. Vamos agora para Efésios. O título da epístola é Epístola de Paulo aos Efésios. Pano de fundo, autoria. Paulo se identifica logo no primeiro versículo, né, como apóstolo de Jesus Cristo aos santos que estão em Éfeso. Data 53 a 62 depois de Cristo, né? A expressão aos Efésios não se encontra na maioria dos manuscritos, nem nos melhores manuscritos. Então, alguns acreditam que esta poderia ser uma epístola, aquela epístola aos Laodicenses, né? Mas não há uma comprovação disso. Tá? Foi enviada por Tíquico, que levou também as cartas aos Colossenses e a Filemon. O tema da Epístola aos Efésios é a vocação e a conduta da Igreja de Cristo. Esboço de capítulo 1 a 3, vocação da Igreja. E de 4 a 6, a conduta da Igreja. Tá? É o mais impessoal de todos os escritos de Paulo. Parece que ele está mais preocupado com a Igreja Universal do que a Igreja local. Não há saudação ordinária e as referências pessoais que normalmente refletem situações locais. Não temos certeza do destinatário da epístola. Ensinamentos notáveis: o livro mostra que há na vida cristã um conflito, às vezes fracassamos, mas finalmente podemos achar vitória, descanso e possessão. Efésios
Em Éfeso é esboçado o plano de Deus para todos os tempos. Paulo enfatiza a posição do crente em Jesus, em Efésios capítulo 1, 3 a 5. Ele ressalta a doutrina da salvação pela graça através da fé. Fala que a fonte da vitória na vida cristã é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vocação santa exige uma conduta santa. Então, fomos chamados, né, para ter uma posição em Cristo, já temos de fato, e temos que viver segundo essa posição. Tá? O versículo chave da epístola é Efésios 4:1, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, temos uma vocação, temos uma posição e temos que andar conforme esta posição. Palavra-chave, andar, que indica nosso estado em Cristo. Palavra-chave, peripatel, andar em derredor ou andar em volta. Expressão-chave, em Cristo, indica a nossa posição nele. Lugares principais, cidade de Éfeso, uma cidade importante da Ásia Menor, tinha construções grandes e importantes, como um teatro, um estádio para 50.000 pessoas. Tinha lá em Éfeso o templo de Diana, a Diana dos Efésios, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ficava a 1.600 metros da costa marítima. Epístola aos Filipenses. Muito bem, o pano de fundo, a autoria é do apóstolo Paulo, né? Ele se apresenta aqui não como apóstolo, mas como servo de Jesus Cristo, a todos os santos que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então, Paulo, ele se apresenta como servo, fala com os santos, os bispos e os diáconos da cidade de Filipos. Então, essa igreja já estava desenvolvida, nela existiam os oficiais da igreja. Paulo escreveu de Roma, ele era prisioneiro, ele fala das suas prisões, que trouxeram várias repercussões. Alguns estavam entristecidos, outros estavam até motivados a fazer mais pelo reino de Deus. Tá? Recebe uma oferta enviada pelos filipenses através de Epafrodito, capítulo 4, versículo 18. Problemas que a igreja tinha, provavelmente as pessoas estavam tomadas de pessimismo por causa das prisões de Paulo, havia atritos entre irmãos da igreja, e Paulo fala que todos deveriam ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Foi escrito em 60 depois de Cristo, tá? O destinatário são os cristãos de Filipos. Filipos foi a primeira igreja cristã da Europa, Lídia, a primeira convertida, depois a família do carcereiro. A fundação da igreja narrada em Atos, capítulo 16. O tema, alegria de viver e servir a Cristo, manifestados em todas as circunstâncias. O esboço, alegria no sofrimento, alegria no servir, alegria na comunhão, alegria na recompensa. Cada um desses títulos acompanha um capítulo da epístola. Então, Filipenses 1, alegria do sofrimento, no sofrimento. Filipenses 2, alegria no servir. Filipenses 3, alegria na comunhão. E Filipenses 4, alegria na recompensa. Tá? Pouco se fala sobre erros doutrinários. Foi a única igreja que Paulo aceitou dinheiro. É uma das epístolas de caráter mais pessoal do apóstolo Paulo. Ele escreve como se estivesse escrevendo a um amigo. Na saudação,
troca o título de apóstolo por servo, fala da alegria, que aparece 5 vezes, e o verbo regozijar-se, que aparece 12 vezes. Ela é a mais afetuosa de todas as epístolas de Paulo. Experiência cristã é o transbordamento da vida cristã. Tá? Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, um cristão deve ter essa expectativa e permitir que Deus faça essa obra de aperfeiçoamento da sua vida cristã. Não deve ser um empecilho de forma alguma. O otimismo é um dever cristão. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez alegrai-vos. Então, o cristão deve estar sempre otimista e a sua alegria tem como base o Senhor. Então, ela não está baseada em pessoas, em coisas, em circunstâncias, em problemas. Ela está baseada única e exclusivamente no Senhor. Tá? O crente deve aprender a ser humilde como Cristo, se humilhando, tomando a forma de servo e obedecendo. Tá? Deus é o único capaz de suprir todas as nossas necessidades. Muito bem. Propósito: exortar quanto à unidade e alegria e agradecer a oferta recebida. Palavra-chave: alegria e regozijo, 17 vezes no livro. Lugar principal: a cidade de Filipos. Era o nome da cidade, era em homenagem a Felipe, pai de Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, né? Em 168 a.C., a cidade passou a ser domínio de Roma e depois passou a ser uma colônia romana, como é narrado por Lucas em Atos 16, 12. Então, eles tinham autoridades próprias, mas o seu governo e costumes era modelado pela própria Roma. Personagens principais citados: Timóteo e Epafrodito. Então, fechamos assim o livro de Efésios. Deus nos abençoe.